verso 36. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 36. Eu vou ser breve aqui. Aleluia. Samuel, puder continuar, e me ajuda aí, Samuel. Continua aí. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Meu Deus, aleluia. Minha água sumiu, gente. O que é isso, meu pai? Foi a minha esposa. Bebeu tudo. Eu sei que tivesse vindo fogo do céu e consumiu até a água. Fogo do Espírito. Falei, ué, o que aconteceu, gente? Estava com sede, né? Alguém me arranja outra garrafa aí. Lucas capítulo 5, verso 33 diz: então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. O noivo é Jesus. Amém, querido? Jesus subiu aos céus, então agora é tempo de jejuar, enquanto ele não volta. Verso 36 diz: também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. Aleluia. Verso 39, e ninguém tendo bebido o vinho velho prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Aleluia. Que o Senhor abençoe a sua santa palavra e nos traga revelação e entendimento em nome de Jesus. Amém? Queridos, Jesus estava anunciando para eles. Eu preguei, hoje é a última mensagem que eu quero pregar nessa série, sobre as 3 fases do avivamento. As 3 fases do avivamento. No primeiro domingo eu falei sobre essas 3 fases do avivamento, que começa com João Batista produzindo um arrependimento, produzindo um despertamento espiritual na nação. E algo é chave ali, é que João Batista, ele recebe a confirmação do ministério dele pelo próprio Senhor Jesus, dizendo: é esse mesmo, ele é o que foi profetizado, que vem no espírito de Elias para preparar o caminho do Senhor. E Malaquias, no finalzinho de Malaquias, o último capítulo do último livro do Antigo Testamento,
fecha com essa profecia de que o Senhor enviaria alguém, a voz do que clama no deserto, no espírito e poder de Elias. E João Batista foi esse cumprimento, foi para o deserto, escolheu o deserto, né, Dimas? Ele escolheu o deserto, sendo filho de sacerdote, poderia ter vivido nos privilégios de Jerusalém, no sacerdócio natural, por ele ser descendente, mas ele escolhe o deserto, ele escolhe viver em obediência a Deus, mesmo no lugar de deserto, mesmo no lugar de escassez, de aparente solidão, provação, sem holofotes, sem nada disso. Por quê? Porque ele, embora não tenha feito nenhum milagre, mas o posicionamento dele era o posicionamento radical e poderoso de Elias. Porque o milagre, irmão, é um detalhe que Deus faz, mas o mais extraordinário e poderoso é Ele posicionar a minha e a sua vida em obediência à vontade dEle. Não existe problema, em outras palavras, o que eu quero dizer é que não existe problema para Deus fazer qualquer coisa. Não é difícil Deus fazer um milagre, não é difícil Deus levar na África e trazer de volta, nós vimos isso. Não é difícil Deus levar em Paris e trazer de volta, não é difícil Deus fazer comprar uma casa sem dinheiro, né, pastor? Não é difícil Deus curar uma enfermidade, não é nada difícil para o Senhor. Ele abre a madre, Ele faz a estéril mãe de filhos. Não há nada difícil para o Senhor. O que é difícil é Ele encontrar alguém com o coração de João Batista e de Elias. O que é difícil é Ele encontrar pessoas dispostas a pagar o preço. O que é difícil é Ele encontrar odres novos. Por quê? Porque Deus tem algo novo para cada geração. Eu não sei, isso não te deixou empolgado não, né? Mas eu vou repetir. Deus tem algo novo para cada geração. Não é moda, não é moda. Não é uma invenção qualquer. Escute só. O que eu estou dizendo é que cada geração enfrenta novos desafios, mas tem um Deus que também derrama uma unção nova, uma criatividade nova, uma capacidade nova. E eu olho e vejo o que Deus está fazendo no meio das crianças, no meio dos adolescentes, no meio dos jovens, e me alegro, celebro, porque tem gente que está crendo e dando espaço para que eles sejam levantados. E por isso, na primeira mensagem, o Espírito me conduziu para desafiar e confrontar os anciãos, para que eles não sejam barreiras, impedimento, para que eles também experimentem as coisas novas de Deus, e não fiquem engessados no seu pensamento, achando que tem que ser do jeito que era antes. Provérbios diz que não é bom pensar que as coisas velhas apenas, o tempo antigo é que foi bom. Não é bom pensar assim. Por quê? Porque Deus não está preso no passado, Ele continua sendo Deus hoje, fazendo coisas hoje. Eu olho para o Vinícius, celebro o que Deus está fazendo na vida dele. Como que Deus levanta, como que Deus faz. Tem que 10 anos de convertido, 11, 12, 11 anos de convertido, 11 anos de convertido, e eu celebro o que Deus está fazendo na vida dele. Eu, quando fui para missões, há 20 anos atrás, cheguei lá, fiz o meu curso missionário. Na hora que separou os lugares para onde todos iam, e colocou para a turma orar agora, para onde vocês vão? Orem, peçam a direção de Deus, para onde vocês vão? Tinham muitas igrejas espalhadas por Minas Gerais,
algumas em outros estados próximos, outras nos estados mais longe, e eu não sabia, Deus, para onde eu tenho que ir, para onde eu vou, e eu escolhi uma equipe lá, que ficasse por lá mesmo, que era fácil, que era simples. Por quê? Porque não tinha um desafio financeiro. Eu me meti naquela equipe lá, estou muito bem por aqui, mas cada dia que eu ia meditar sozinho, Deus me confrontava com a palavra, e dizia para mim: eu te chamei para crer em algo grande, eu te chamei para ser profeta às nações. E tinha uma equipe só, que ela tinha um desafio de ir para a Colômbia, em 2002, Colômbia em 2002, irmãos, era o tempo do cartel de Cali e cartel de Medellín. 2002, irmãos, era chapa quente. Deus fez algo na Colômbia, poderoso, sabia? Eu tenho um testemunho, eu vou depois mostrar do que Deus fez lá. Parece que o negócio mudou, a atmosfera espiritual mudou, e foi para o México. México, irmãos, é um lugar que persegue cristãos, sabia disso? México é um dos países que tem perseguição a cristãos. México é um país, extremamente difícil em alguns aspectos. México tem um movimento de culto aos mortos, no Dia dos Mortos, violento. Está lá, os cartéis lá, está um caos no México. Quem viu a reportagem aí, o povo se levantando, jovens lá se levantando para confrontar o governo, porque está insustentável. Enfim, volta para a Colômbia. Eu senti de Deus: vai lá. É lá que eu quero te levar para o mais difícil, eu quero que você creia. Você veio para cá, você é filho de pastor. Deus falava comigo assim: você é o filho de pastor, um monte de gente aí com uma condição muito pior, e você aí, eu sentia Deus falar isso comigo, você duvidando, vai para lá. Eu entrei naquela equipe lá, Deus confirmou que era para lá. Eu não tinha dinheiro, mas eu precisava crer. Eu entrei, começamos a orar, me preparar para ir para a Colômbia. E aí me veio uma ideia, eu creio que foi de Deus, Eu falei: poxa, meu pai tem tantos contatos com tantos pastores, eu vou correr atrás, eu vou fazer a minha parte. Liguei de orelhão, gente, esquece isso, abafa. Orelhão, dentro da base tinha um orelhão. Liguei, falei: eu preciso ir aí no Rio de Janeiro, me ajuda, pai, ver aí contato com algumas igrejas, eu vou passar um fim de semana aí para desafiar essas igrejas e tal, o senhor pode me ajudar? Meu pai falou: ok, mas aqui na minha igreja não tem condição não. Papai, te amo. Está assistindo o culto online lá. Jesus, que luta. A igreja, a nossa própria igreja, irmãos, vivia uma situação, você não tem ideia. Tinha um lodo que escorria pelas paredes, janela quebrada. Quem lembra? Caverna do Batman, Castelo de Grayskull. Era o apelido daqui. Era aquele horror. Mas hoje, daqui a pouco, a gente vai ali fora inaugurar a área. Eu quero ver a igreja toda indo comigo ali celebrar. Nós vamos celebrar. Vamos celebrar, hein? Pode aplaudir o Senhor, porque a gente vai inaugurar a área externa ali. Você tem que ir lá ver. Tem até uma foto aí, se conseguir colocar depois, vou mandar aí, para deixar com água na boca, para a gente ir lá inaugurar. Eu quero ver todo mundo. A gente vai ali só fazer uma oração. E lanchar, claro, Mas se você não quiser lanchar, é contigo. Mas eu vou sentar e vou lanchar. Naquela época, meu pai falou: aqui é ruim, aqui o negócio está complicado financeiramente. Mas ele deixou eu falar. Eu falei na escola bíblica dominical. Por quê? Porque no domingo à noite eu ia pregar numa igreja em Petrópolis. Acho que no sábado eu fui no sábado, um dia de semana, eu fui numa igreja em
aqui em São João do Meriti, o pastor falou, estamos em obra, não dá para te dar nem R$1. Eu fiquei com uma cara de tristeza, irmão, pensa, saí até no meio do culto e falou, caraca, que pastor legal é esse? Claudinho, pensa que é só você? Falei, pô, isso é porque é o amigo do meu pai, imagine se fosse inimigo. Bom, nem R$1. Aí eu saí de lá, falei, tá bom, não desisto não. Mas a igreja lá de Petrópolis me deu uma oferta. Mas aqui, eu falei na escola bíblica, um irmão falou assim, Deus colocou no meu coração uma oferta. Imagina, irmão, 2002. Ele falou assim, eu estou fazendo um curso para cargo público aí. Irmão Aneil, quem lembra? Ele falou assim, Deus colocou no meu coração, então eu vou te dar uma oferta. Eu precisava levantar para ir para a Colômbia, eu acho que era R$2.800. Em 2002, irmão, pensa, pesquisa aí, quanto que era o salário mínimo? Irmãos, era dinheiro que tinha que levantar, tá? Passagem de avião e tudo e tal. Aquele irmão fez um propósito com Deus, me deu uma oferta de R$600, cara. Falei, uau, glória a Deus. A igreja não tem dinheiro, mas Deus sabe quem tem. Deus sabe quem tem. E aí, sabe o que aconteceu? Aquele irmão passou no concurso. Hoje ele não mora mais aqui, mora lá no norte. No concurso público que ele passou, está bem de vida lá servindo ao Senhor. Lá no Amazonas, Belém, sei lá, está lá. Aí Deus proveu, a igreja de Petrópolis deu uma oferta. Aí eu fui para a igreja do Grotão. Sabe onde é o Grotão? Tu sabe, né? Cresceu lá. Sabe onde é? Quem sabe? Grotão, na Penha. Sabe onde você viu essa confusão toda no Rio de Janeiro? É lá mesmo. Tem uma igreja batista lá, que é uma potência, uma bênção. Lá eram as reuniões da convenção quando eu era adolescente. Meu pai me levava lá. Lá eu vi grandes homens de Deus pregando. Samuel Doctório, eu vi ele pregando lá no domingo no sábado de manhã, reunião da convenção. Era lá. Irmão, lá é um caldeirão, é fechado de morro assim, ó. E lá, Fitor, vai pela fé. E eu fui lá pregar numa igreja segunda-feira. Pensa numa igreja avivada, estava lotada segunda-feira. Igreja da Macedônia, no meio da sua muita pobreza, superabunda em generosidade. Os caras me deram até relógio, botaram dentro da negócio, relógio, botaram no envelope, deram oferta e tal. Irmão, eu saí daqui com oferta para ir para a Colômbia. Eu falei, Deus é fiel. Voltei para lá, vou para a Colômbia. A gente ia para Cali. Estourou uma guerra lá no tráfico, meu irmão. Pior do que no Rio de Janeiro. Era a gente morrendo para tudo que é lado. Uma confusão. Teve que ser cancelada. Mandaram a gente para o Paraguai. Falei, eita beleza, agora o dinheiro está sobrando. Oh meu Deus, dinheiro sobrou. Porque para o Paraguai a gente foi, era muito menor o valor, não dava nem para pegar avião. A gente foi de ônibus, irmão, tu crê? Daqui para o Paraguai, haja paciência, irmão. Aliás, lá de Minas para São Paulo para o Paraguai. Pensa, irmãos, num negócio louco. Foram 40 e poucas horas num ônibus. Um ônibus, irmão, que delícia. E quando começou a chover, tinha goteira dentro do ônibus. Eu não entendi nada. Que ônibus legal. Chega lá, chegamos na rodoviária. A rodoviária era ai meu Deus, era um horror. E aí, vamos para o lugar que a gente tinha que ir. Olha o nome do lugar: Jiqueri. O lugar que a gente foi. Eu pensei que eu fosse ficar em Assunção. O nome do lugar, Jiqueri. Não dava nem para falar direito. Rapaz, eu saía para evangelizar com a mulher de Deus. Ela falava Yandejara Tandarovassar. Sabe o que é isso? Deus te abençoe em Tupi-Guarani. Era assim que ela cumprimentava o pessoal. Eu falava em português, ela não falava português e me entendia. Ela falava em espanhol, eu entendia ela, e ela traduzia para Tupi-Guarani.
para a gente evangelizar nas casas das pessoas que nem espanhol não sabe falar. Falava só tupi, a gente saía pelas ruas evangelizando. Mas sabe o que aconteceu? Como tinha dinheiro sobrando, Deus falou assim: e agora, vai fazer o que com o dinheiro sobrando? Abençoa meu filho. Aí tinha uma irmã que não tinha para ir, eu fui lá e toma aí, vai, vamos com a gente. Ela estava na equipe orando, abençoei. Aí tinha um outro, no último dia, faltava R$500. Eu falei: vamos comigo, vamos embora, todo mundo. Aí fui eu sem dinheiro, torrei tudo, mas foi a equipe toda, vamos embora. E Deus fez grandes coisas lá. A gente pegou um ônibus, irmãos, que o ônibus parecia um caminhão travestido de ônibus, irmão, à frente de caminhão, e aqueles ônibus cheios de negocinho pendurado, e ele ia balançando assim, ó, tocando cachaca, tchaca, 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 tchaca. Já ouviu cachaca? Quem já ouviu cachaca? A irmã Figênia já ouviu, né? Já ouviu cachaca? Então, era um ônibus, tchaca, 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 tchaca. E era assim, ó, porque a rua era assim, filho. Mas feliz da vida, porque o lugar mais seguro é no centro da vontade de Deus. Então Deus é poderoso para suprir. O difícil não é Deus enviar o dinheiro, o difícil não é Deus prover, o difícil não é Deus fazer milagre. O difícil é Ele encontrar pessoas com o coração como o de João Batista. O difícil é Ele encontrar odres novos. Deus quer derramar algo novo para nós, mas Ele não derrama vinho novo em odres velhos. O odre velho está enrijecido, não suporta o vinho novo. É um tempo novo, é um tempo de uma unção nova. Então você precisa ser revestido, transformado em um odre novo. Tem gente vivendo de remendo, não dá certo. Não dá certo tentar remendar. Deus precisa transformar aquilo que é velho em algo novo. Deus queria fazer algo tremendo na nação de Israel, mas era tanto odre velho, era tanto pano velho, dominando a religião, que Deus falou: não dá. Ele condenou aquela estrutura religiosa dos fariseus, dos saduceus. Ele rejeitou, para que eu e você pudéssemos entrar. Por quê? Porque eles eram odre velho. Estava Jesus caminhando com os discípulos, fazendo milagres, fazendo sinais, pregando o evangelho do reino, vidas sendo transformadas, e eles reclamando: eles não jejuam não? Enrijecidos. Entenda, mentalidade deles estava presa no quê? Presa em excesso de regras e tradições humanas. Quem está entendendo? Excesso de regras e tradições humanas. Eu vou repetir aquilo que eu já falei. Escute só. A Bíblia fala que o reino de Deus é semelhante a um escriba versátil. Esse escriba versátil traz na sua bolsa coisas novas e coisas velhas. Existem coisas velhas que nunca vão mudar. Jesus falou quando foi perguntado a ele: no princípio, Deus criou macho e fêmea. Isso é a mesma coisa hoje, não mudou. Deus criou macho e fêmea e estabeleceu a aliança do casamento. Quer uma coisa revolucionária hoje? Leia a Bíblia, case, honre e não traia a sua mulher, tenha filhos, ore, mantenha-se fiel a Deus, seja um trabalhador. Isso é revolucionário hoje. Coisas antigas, irmão. A gente precisa falar o óbvio, uma coisa antiga, porque 90 milhões de brasileiros vivendo de benefício do Estado, não querem trabalhar, ou se trabalham, quer junto um benefício também.
quando que na verdade Deus quer prosperar abundantemente as nossas vidas, mas muitos estão com a mentalidade ainda presa, quando Deus é poderoso para suprir abundantemente a nossa vida, irmãos, financeiramente, emocionalmente, tudo. Amém? Não há limites para o Senhor. Não há limites para o que Deus pode fazer. Mas a gente não pode ser alguém com uma estrutura velha, com a mentalidade velha. Mas tem coisa antiga que ainda é o mesmo. Tem que falar o que é antigo. Mas o Esquiba Versátil traz coisas antigas, veredas antigas, mas também traz coisas novas. Deus tem coisas novas para essa geração. Eu olho para esse menino, eu falei que fico empolgado com o Vinícius, mas olho para esse cara aqui e falo, fica de pé aí, glória a Deus. Deus está fazendo algo tremendo na tua vida. Eu louvo a Deus pela tua vida, por aquilo que Deus está fazendo, trabalhando, servindo na tecnologia e tal. Cabeleireiro, né? Barbeiro, tudo a mesma coisa, mas tudo bem. Não é não? Tá bom, então não é. Tá. Então é isso. É só barbeiro. Não corta cabelo não. Não, barbeiro é que faz barba. Entendeu? Vocês são, complica, pô. Tá bom, é barbeiro e cabeleireiro também. Corta cabelo. Tá bom, isso aí. Do jeito que vocês quiserem, gente. Deus está fazendo algo novo na vida dele. Se converteu, Deus transformou a vida dele, está mudando a mentalidade, para ele não ter uma mentalidade de pobre coitado, mas ser um empreendedor, e Deus vai te prosperar, e a unção de Deus está sobre a vida dele, e de ver que quando ele vem, eu falo, menino novo convertido, e já vem, pastor, tive uma visão, pastor, Deus me deu uma revelação, pastor, Deus mandou dizer isso, isso e isso, eu falo, que isso? Chegou agora, já está sentando na janela, por quê? Coração simples, aberto para o novo de Deus. Deus vai mover, Deus vai fazer. Deus vai fazer, não tem nada que seja difícil. O que é difícil é Deus achar um coração igual de João Batista, igual de Elias. O que é difícil é Deus mudar a estrutura velha que precisa ser transformada em algo novo. É arrancar o que está velho. Amém? Isso é que é difícil. Então Deus precisa sacudir a gente. Olha essa menina aqui, os pais dela pagaram um preço tremendo. Pastor Marcos Moura, Márcia Moura, pagaram um preço tremendo em missões. Entendeu? Aí abrem caminho, aí ela colhe. Não tem nada difícil para Deus. Deus faz o que Ele quer. Aí o cara lá dos Estados Unidos olhou para ela e falou: vem que eu estou facinho. Aí ela, eu? Aqui eu, vindo do sul, do Ceará. O Dimas que fala isso. Mas os pais, como é que é? A tua mãe é de Pernambuco, né? Teu pai é do Ceará. Aleluia, né, Dimas? As raízes. Minha esposa também, a mãe dela era de Pernambuco e o pai, Paraíba. Aí, ó. Por isso que eu tenho essa mulher maravilhosa. Paraíba no sangue, irmãos, é uma bênção, maravilha. Coisa linda é tu casar com alguém que tem isso no sangue. Aí colhe, não tem nada difícil para Deus. Você pensa que Deus não pode levantar para te achar? Lá nos Estados Unidos, achou ela aqui, falou, vem. Aí ela vai casar agora lá em janeiro. Está aqui para tirar o visto de noiva. Só isso, porque em janeiro vai casar. Aí eu falei, ainda bem que eu sou tua amiga, lembra de mim?
Lembra de mim, que te acolheu na hora que vocês estavam aqui, ó, precisando de uma casa para dormir, entendeu? Lembra de mim, porque o cara já está lá, com a profissão estável lá, né? Não tem nada difícil para o Senhor fazer. Aí ela vai viver a colheita, só não esquece do Senhor, aquele que faz a gente colher. Sabe, não esqueçam do Senhor, porque o Senhor é poderoso para colocar a gente em coisas grandes, mas quando a gente se esquece dele, já era. Foi esse o laço para Israel, e Deus falou: não se esqueçam do Senhor, o Deus de coisas novas e coisas velhas. Amém? Então eu quero dizer, para fechar essa palavra aqui da terceira fase do avivamento, é que Deus está produzindo algo novo nessa geração, e esse algo novo não é apenas para a geração nova, mas para todos que estão vivos nessa geração experimentarem o novo de Deus. Há um fluir de Deus, há uma unção de Deus, há um resgate de coisas velhas, e há uma introdução de coisas novas, estratégias novas, um novo fluir, um novo derramar, para a gente que está aberto para o novo de Deus. Amém? Vamos experimentar isso em nome de Jesus. Fique de pé. Nós vamos. Tem foto? Senta aí então de novo rapidinho. Cadê? E tem o aviso, né? O vídeo do aviso. Não tem, Shelene? Tem o vídeo de aviso? Põe aqui, por favor, o vídeo de aviso e a foto. Cadê? Enquanto isso, nós vamos... Opa! Feche seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que essa palavra caia em nosso coração como uma semente em solo fértil, Senhor. Não é a minha experiência, não é do Vinícius, não é de nenhum outro aqui, mas é acima de tudo a Tua palavra. O Senhor, Pai, tem um vinho novo para odres novos. O Senhor quer mudar, e eu sei que o Senhor mudou o coração de mulheres hoje aqui. O Senhor precisa mudar uma estrutura de pensamento velho, e o Senhor está fazendo isso, removendo coisas antigas que estavam nos prendendo, para nos introduzir em algo novo. Não podemos viver de remendos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque o avivamento não vai ser construído com remendos, mas vai ser construído em tecido novo, em coisa nova que o Senhor está fazendo. Obrigado, Pai, por essa palavra. Como o Senhor fez com João Batista, nós cremos que vamos viver um tempo de restauração em toda a sociedade, mas que vai começar pela igreja do Senhor. Eu creio nisso, que a igreja e a família vão viver um tempo novo de Deus, em nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Aleluia. Pode colocar.